do Senhor, porque Deus, só o teu Espírito conhece a necessidade, a carência, o quanto precisamos ouvir a tua palavra. Usa, Senhor, mais uma vez, ó Deus, a vida do profeta Isaías, que vai estar ministrando a poderosa palavra do Senhor nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, assim nós oramos e pedimos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos receber o profeta Isaías com as tuas palmas que exaltem e agradecem o Senhor. Graças a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado a Deus. Para nós é motivo de alegria, né? Poder estar reunido uma vez mais na presença do Senhor. O Senhor nos preparou amanhã e depois nos prepara também, aleluia, este culto para adorarmos ao nosso Deus, para apresentarmos a nossa família ao Senhor e para podermos, aleluia, também participarmos da ceia do Senhor nosso Deus. O Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas. Abre aí as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 14. Louvado a Deus. Aleluia. Poderia, né, irmãos, pregar, aleluia, a respeito, aleluia, da morte de Jesus Cristo por nós. Poderíamos pregar a favor, aleluia, também a dar atenção a favor da família. Mas o Senhor nos leva, aleluia, a ler aqui juntamente com os irmãos, no livro de Números 14, capítulo de número 8, louvado a Deus. Palavra essa bastante conhecida, né, irmãos? Deus vai dar graça, aleluia, vamos ser rápido com os irmãos, depois estaremos ministrando a ceia do Senhor, aleluia, e retornaremos ao nosso lar. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Fico contente de, aleluia, rever a pessoa da minha irmã Olívia e também cultuando junto conosco, aleluia, a Patrícia também, né? A filha da irmã Miriam. Deus é bom, né? Aleluia. Louvado a Deus. Deus abençoe a vida de cada um aqui presente nesta noite. Leamos junto então a palavra do nosso Deus, que diz assim, Números capítulo 14, versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nela dará terra que emana leite e mel. Vamos frisar novamente, igreja, juntos. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará terra que emana leite e mel. Eterno Deus e amado Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Deus da beleza da tua santidade, Pai, a tua igreja se encontra. Deus é a tua noiva, Pai, que está diante da tua presença, Pai, neste momento. Deus, te louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque tu és digno de todo louvor e adoração. E como Deus, o Senhor falou, meu Pai, através dos louvores nesta noite, Deus, e continua falando das nossas vidas, Deus, através do poder, meu Pai, da revelação da tua palavra. Toma conta, Deus, aleluia, uma vez mais, Deus, das nossas vidas, pois, Senhor, sem a tua presença, sem a tua direção, não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Deus, o Senhor conhece a cada coração, a cada vida, sabe, Deus, o que teus filhos almejam, o que teus filhos precisam, o que tuas filhas necessitam, meu Pai amado, e eu acredito, Deus, que a tua palavra, meu Pai, aleluia, suprirá, meu Deus, aleluia, todos os desejos, a vontade, meu Pai, a necessidade do teu povo, meu Pai Santo, nesta noite, porque Deus, o Senhor, é fiel. Disse Deus que é tudo que pedimos crendo em oração, nós receberemos, ó Pai amado. Deus, logo mais a palavra, o Senhor ainda nos dá, Senhor, a oportunidade, o privilégio, meu Pai, aleluia, de cearmos juntamente com o Senhor. Ora, meu Pai, vamos, meu Pai, cear
cear com o Senhor as bodas do Cordeiro, meu Pai. E este, Deus, é um momento esperado, meu Pai eterno, pela tua igreja, meu Deus, por todos aqueles que buscam, meu Pai, a tua presença com sinceridade. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Jesus amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abre, Senhor, aleluia, o nosso entendimento, Deus, para que possamos, meu Pai eterno, entender e compreender, meu Pai, o que a tua palavra quer falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem falado de forma especial e eu acredito, Deus, que falará uma vez mais conosco nesta noite, para a tua glória, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, igreja de Cristo. Dá uma salva de palmas de vitória, bem alegre para Jesus. Louvado é Deus. Hoje de manhã eu tive uma dificuldade para vir para a igreja para orar, irmãos. Eu não sei se é o remédio de velho que está fazendo a tontura, né? Levantei, fiquei meio tonto, a tontura não passava. Cheguei bem atrasado. Graças a Deus que a irmã diaconisa Juliana estava ali firme na oração, né? Aleluia, Deus é bom, né? Uma oração não para. Eu cheguei uns 15, 20 minutos atrasado, irmão. Eu ia sair de casa, mas tinha que encostar. Meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando velho mesmo. Aí eu fui ver, irmão, que eu cheguei de curioso, eu fui dar uma olhada, né? Na tal da losartana. E disse que enquanto o organismo se acostuma, dá essas vertigens mesmo. Esses problemas. Daqui a pouco eu tenho que tomar gardenal, né? Misericórdia. Irmãos, cada coisa, irmãos, remédio é terrível. Tenta resolver do lado, estraga do outro, né? Que coisa. Mas se Deus quiser, terça-feira vamos passar pelo médico. E aí já vamos ver, pedir uns exames, né? Para ver se o esqueleto está bom, se a caixa está boa. Que Deus vai dar vitória, né, irmãos? Porque tudo que comemos, os alimentos de hoje, é tudo, né, irmão, contaminado. O bom, irmãos, é, antes de comermos e bebermos, apresentarmos a Deus, pedindo a purificação, né, irmãos? Eu aprendi a orar depois que eu faço a compra, depois que venho do mercado, eu oro em casa pedindo a bênção de Deus. Mas eu estou pegando o costume de apresentar a Deus, irmão, com essa preocupação de tanto veneno, né? Apesar das injeções que também tomamos, irmão, tudo está contaminado. Nós estamos realmente e totalmente nas mãos do Senhor. Quem tiver que morrer, vai morrer, né? E diz que vai chegar a hora que todos, né? Aleluia, parte vai morrer, parte vai ser arrebatado, vai ser transformado. E assim, irmão, cabe a Deus, né? Saber quem vai, quem não vai. Eu sei que está morrendo muita gente. Tanto nasce, quanto morre, né, irmãos? E não tem idade para isso. Mas, irmão, vamos à palavra. Deus é fiel, nos dá essa oportunidade uma vez mais, né, de estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, irmãos, a Bíblia, aleluia, em Números está dizendo, aleluia, a respeito do israelita, aleluia, que queriam voltar para o Egito. Hoje, irmãos, também não é diferente para a nossa vida, né? Quando nós passamos por uma fase complicada, uma fase difícil, irmão, vem os pensamentos de retornarmos para trás. Até mesmo tem os pensamentos, irmãos, aleluia, também de voltarmos a fazer o que fazíamos. É só ficar fraco espiritualmente. É só desistir da caminhada. Voltar ao Egito, irmãos, é voltar a comer, aleluia, a comida dos cães. É voltar, irmão, a se sujar novamente. É voltar a praticar coisas horríveis, com 7 demônios encarnados em nosso corpo. Não vemos, mas é a realidade, pois a palavra disse que depois, irmãos, se voltarmos para trás, a Bíblia disse que o estado da pessoa se torna 7 vezes piores do que é, porque, irmãos, os demônios vêm e eles não perdoam. Então, irmãos, a necessidade de firmar na presença de Deus, a necessidade de ter um compromisso com o Senhor é muito grande. Israel, irmãos, sempre reclamava, sempre reclamando de tudo que era feito. Nunca estava bom. Desde quando saíram do Egito,
Desde quando, irmãos, aleluia, foram abençoados, aleluia, em passar, aleluia, ao Mar Vermelho. Até mesmo, irmão, antes da travessia houve murmuração. Moisés, tu nos tiraste lá da terra do Egito para morrermos a fio de espada na beirada deste mar. A murmuração era frequente. E a murmuração, meu irmão, a reclamação, aleluia, ela é uma chave, irmão, para reter a bênção do crente. Então, irmãos, isso é coisa que precisamos nos preocupar. Isso é coisa que nós temos que cuidar para com a nossa vida, para que isso não venha acontecer. Às vezes, irmãos, nós pegamos uma pessoa, aleluia, e desabafamos e falamos: eu não estou reclamando, irmãos, eu só estou me desabafando. É a mesma coisa de estar reclamando. É a mesma coisa de estar reclamando. E quando nós reclamamos, irmãos, Deus não gosta das nossas reclamações. Deus não gosta. Tempos atrás, irmãos, no começo que nós ali cuidava, eu estava cuidando da minha mãe. Ela falava: meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que logo isso aconteceu comigo? Eu quero andar. E eu falava assim: mãe, dê graças a Deus que a senhora hoje está bem. Tem muitas outras pessoas que estão vegetando em cima de uma cama, em estado pior do que a situação que a senhora se encontra. Hoje a senhora vai no banheiro, a senhora come a sua comida na mesa. Hoje a senhora tem os cuidados tranquilos, irmãos. Não é os melhores, mas procuramos fazer o nosso melhor. Aleluia. Então, irmão, para que reclamar? Ela dizia: então eu não vou reclamar mais. Mas depois, irmãos, de um certo tempo, voltava a mesma reclamação. Porque, irmão, nós somos feridos, irmãos. A carne é tão fraca, a carne é tão falha, irmão, que parece que nós esquecemos que nós já pedimos perdão para Deus pelo mesmo pecado cometido. E volta a reclamação novamente. E quantas vezes, irmãos, nós reclamamos, né? É várias e várias vezes. O povo de Israel, irmão, quando sai do Egito, sai também com as suas murmurações, as suas reclamações. Todavia, irmão, aleluia, nada alegrava. Se manda carne, não está bom. Se manda água, não está bom. Se cuida, irmão, aleluia, da necessidade do povo no momento em que precisa. Daqui a pouco falta alguma coisa, ou uma dificuldade acontece, já reclama novamente. Louvado a Deus. E aí, irmãos, vamos nos atrapalhando cada vez mais. Moisés manda então, aleluia, 10 homens a espiar esta terra. A terra que mana leite e mel era uma das terras que o Senhor tinha prometido para o povo de Israel. Vai então os espias, vê que a terra era próspera, que a terra era uma bênção. E chega, irmãos, nessa terra, até levam um cacho de uva que teve que ser carregado por 2 pessoas. Mas, irmãos, lá também tinha um problema. Era uma terra que os moradores de lá eram gigantes. E isso preocupou muitos, aleluia, que estavam espiando esta terra. Não é, irmão, aleluia, simplesmente, aleluia, um povo, aleluia, pequeno que estava lá. Não, era povo grande. Mas há momentos, irmãos, em que um pequeno problema, nós fazemos com que este pequeno problema, ele também se torna grande na nossa frente. Achando, irmão, que é uma dificuldade horrenda, achando que não vamos conseguir atravessar, achando que não vamos, irmãos, conseguir vencer. Então, irmãos, aleluia, começamos a reclamar, começamos a ficar com medo e paramos a nossa caminhada, a nossa trajetória, dizendo até mesmo: se continuar com este problema, esta luta, esta dificuldade, parece que quanto mais eu oro, mais problema aparece. Eu vou parar de orar, eu vou parar de jejuar, eu vou parar de vir para a igreja. Então, irmãos, quando isto vai acontecendo, a nossa vida vai se esfriando cada vez mais, porque a intenção, irmão, do adversário realmente é, aleluia, esfriar a nossa vida, como esses outros homens também chegaram na intenção, aleluia, não de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra que encorajaria o povo a seguir mais à frente, aleluia, para receber aquela terra que o Senhor tinha prometido. Então, aleluia, o povo, aleluia, fica abismado com a situação. E o povo começa a reclamar.
Aleluia, o povo começa a reclamar. Aleluia, então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, que eram os líderes da congregação. E murmurando contra Moisés e Arão, estava automaticamente murmurando contra o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. E achava, irmãos, ou acha que não vai haver problema, aleluia, ou pagamento a respeito disso, irmão. Porque o Senhor se agrada, irmão, quando nós fazemos as coisas certas. Mas o Senhor também cobra, irmão, quando fazemos as coisas erradas. Louvado a Deus. E o povo reclama, o povo chora, o povo grita, aleluia. Mas irmãos, como havia, aleluia, mais homens experientes, como havia homens ainda cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, do temor do Pai, aleluia, levanta então Josué e Caleb e diz desta maneira: se o Senhor se agradar de nós, então o Senhor vai nos dar esta terra, aleluia, como herança, vai nos dar esta terra que manda leite e mel. Se o Senhor se agradar, aleluia, do nosso jeito, nosso Senhor, aleluia, se agradar, se nós pararmos de reclamar, se nós pararmos, aleluia, de colocar empecilho imprevisto, aleluia, para fazermos a obra e a vontade de Deus, então o Senhor vai nos entregar esta terra como herança. A Bíblia diz, irmãos, que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum sequer justo, aleluia. Então, irmão, toda a terra pereceria, aleluia, mas louvado e exaltado é o nosso Deus, que quando o Senhor veio, então, aleluia, que esta terra já não tem mais jeito, que o pecado tinha tomado conta da humanidade, que as coisas estavam terríveis, aleluia. O próprio Jesus Cristo, teu Filho, ele disse: Pai, envia-me. E Deus o enviou. Por isso é que hoje nós estamos aqui, aleluia. Em Salmos capítulo de número 22 está dizendo no verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor naquele momento, igreja, faz vista grossa. O Senhor naquele momento, ele desampara, aleluia, o seu filho, porque, irmãos, ele tinha que acontecer, aleluia, todo aquele processo que estava escrito, aleluia, que o filho do homem teria que perecer, louvado a Deus, que o filho do homem, aleluia, iria morrer sim, mas no terceiro dia iria ressuscitar pelas nossas vidas. E assim aconteceu, irmão, a trajetória horrenda para nossas vidas, mas precisa para que hoje nós precisássemos estar aqui nesta noite, louvado a Deus. Então Jesus Cristo é levado, aleluia, para ser esbofeteado. Então Jesus é levado para ser sacrificado. Então Jesus é levado para ser cuspido. Então Jesus Cristo é levado para ser escarnecido, tudo por mim e por você. Mas porque Deus, aleluia, viu que tinha potência no teu filho, porque, aleluia, o filho agradava ao Pai. Então quando ele olha para a terra e vê a igreja que não tinha mais condição, ele disse, aleluia, como fica então essa situação, aleluia. Então Jesus Cristo disse: envia-me a mim. E Deus envia o seu filho, como Moisés envia então 10 homens, líderes de tribo, e 8 são reprovados e 2 são aprovados, louvado a Deus. Homens, irmãos, que não viram, aleluia, a dificuldade de que, irmãos, o problema era muito grande. Não viram, irmãos, aleluia, que o problema era enorme, como, aleluia, aqueles gigantes. Para Davi também, irmãos, aleluia, homem pequeno, aleluia, mas aleluia, o gigante Golias era enorme, mas ele não temeu, porque ele disse da mesma maneira que os homens também, Josué e Caleb, disse: hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e todos saberão que há Deus em Israel. Isto é, irmãos, para com a nossa vida. O temor, irmãos, aleluia, parece que está escapando entre os nossos dedos.
Hoje, irmãos, aleluia, parece, irmãos, que já não somos mais crentes como éramos, aleluia, quando aceitamos ou quando recebemos Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Hoje, irmãos, parece que somos crentes light, aleluia, um pouquinho só de oração tá bom, um pouquinho só de jejum tá bom, um pouquinho só de santidade tá bom, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo já está bom. Não, igreja, o Senhor, Ele quer o melhor das nossas vidas, o Senhor, Ele quer se agradar do nosso seio, e como Ele se agradará do nosso seio, nós tendo um compromisso diretamente com Ele, nós levantando a congregação, como Josué e Caleb levantou a congregação, que estava gritando e chorando, que estava assustada, louvado a Deus, mas eles chegaram e disse: se o Senhor se agradar de nós, e assim também é para com nossas vidas, se o Senhor se agradar de mim, se agradar de você, então nós vamos, aleluia, entrar nos céus de glória. É se o Senhor se agradar de nós, irmãos, é que vamos chegar naquele grande dia. Deus, Ele se agrada, irmão, de um coração, aleluia, como já disse, volto a dizer, um coração, aleluia, que ele é aberto, ele se derrama na presença de Deus. Há momentos, irmãos, que estamos passando nesta terra, momentos difíceis, momentos complicados, momentos, parece, irmãos, aleluia, que está cada vez mais difícil, mas o povo ainda está desacreditando. O povo continua, irmãos, desacreditando. Porque, irmãos, se acreditássemos, estaríamos todos os dias de culto nesta congregação. Se acreditássemos que Jesus Cristo está prestes a voltar a buscar a tua igreja, nós estaríamos unanimemente unidos em oração, aleluia, nos dias que tem oração na igreja, aleluia. Nós procuraríamos a chave com o pastor para nós podermos, aleluia, orar mais e mais na presença de Deus. Mas, irmão, é o trabalho, amém, aleluia, mas continue não separando o seu horário que você tem oportuno e também inoportuno, aonde você não consegue, você faz a sua oração. É pouca oração, irmão, é pouco jejum, é pouca santidade. É se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos morar no reino do céu. É se nós estivermos preparados. Hoje é dia de ceia, irmão. Como é que está a sua vida, a minha vida, aleluia, com o meu irmão, com minha irmã? Como é que está a nossa vida, irmão, com o nosso vizinho? Como é que está a nossa vida, aleluia, com o fulano albertano? Como é que está a nossa vida, irmão, diante do Pai Celestial? Hoje é noite de repensarmos. Hoje é noite, irmãos, de nós agradarmos a Deus, apresentarmos o nosso melhor ao Senhor. Porque se Ele se agradar, irmão, da nossa apresentação, se Ele se agradar da nossa vida, como eu creio que Ele está alegre por você hoje estar aqui, isso já é, irmão, aleluia, uma bênção, aleluia. Então Ele já está alegre por você estar aqui. Mas se você, irmão, abrir o seu coração e deixar o Senhor trabalhar cada vez mais a sua vida profundamente, mais e mais o Senhor vai se agradando, e mais Ele vai te abençoando. Irmão, você já é abençoada, você já é abençoado, irmão. Quantos privilégios o Senhor já tem lhe dado, apesar das murmurações, das reclamações, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado de mim e de você, louvado a Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, aleluia. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor não tem deixado faltar alimento, o Senhor tem nos dado saúde o mês inteiro para trabalharmos, o Senhor tem nos dado livramento, irmãos, que às vezes nós nem percebemos que foi um livramento. Daí a sol comandai, assim demandarai. Vai como é fácil. Pode acreditar, igreja. É se o Senhor se agradar das nossas vidas, então vamos, irmãos, ter entrada no reino dos céus. A palavra diz que no abrir e fechar de olhos irá acontecer o arrebatamento da igreja. E na segunda-feira para a terça-feira, meus irmãos, eu lembro, aleluia, que na manhã todinha, aleluia, eu sonhava com o arrebatamento da igreja.
E eu via, irmãos, aleluia, vários de meus irmãos que aqui se encontram, e várias das minhas irmãs, aleluia, como até mesmo os meus familiares, os meus parentes. Eu via, irmãos, alguns subirem e alguns também ficarem. Ah, Jesus, tem misericórdia, eu clamava, porque, irmão, eu estava como se fosse, aleluia, aleluia, uma pessoa, irmão, que estava guiando essas pessoas para aquele grande momento. Então a minha preocupação era muito grande com aqueles que ainda ficavam para trás. Ai, demanto nasce, demandarai. Jesus Cristo está voltando, igreja. Isto não é conto da carochinha, não. Isto é realidade. E nós vamos chegar lá, se nós, aleluia, fizermos por onde agradar o Senhor. Josué e Caleb, homens cheios da graça, homens que via, aleluia, uma ação diferente. Se nós somos obedientes, se nós somos filhos de Deus, nós vamos lá, nós vamos guerrear, nós vamos vencer e vamos tomar esta terra como herança, porque Deus nos prometeu. A nossa luta também não é diferente, irmãos. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. É isso, irmão, que estamos fazendo. É às 19 horas em ponto, estamos aqui na igreja. Aleluia. É às 20 horas, estamos aqui orando na segunda. É às 20 horas na terça-feira, estamos nos cultos de oração. É às quinta-feira, irmão, estamos às 20 horas novamente, que é o culto de libertação. Aleluia, às 3 horas da madrugada, estamos, aleluia, ao encontro com Cristo, orando, buscando o Senhor. É lá na sua casa, você orando. É no seu trabalho, você orando. Aleluia, é nós fazendo a vontade de Deus, para que o Senhor venha se agradar do nosso jeito e nos leva para morar em Sião. É se Ele se agradar. E eu acredito, irmão, que tudo que você fizer, que seja para que o nome do Pai seja glorificado, o Senhor está, aleluia, se agradando da tua pessoa. Faça sempre o seu melhor. Independente, irmãos, que seja A ou B ou C. A Bíblia diz, irmãos, que é para nós amar até os nossos inimigos, né? Orarmos por eles. Então nós temos, irmãos, que procurar melhorar. Quer ir para o céu? Melhore. Quer ir para o céu? Busque mais a Deus. Esteja em santidade. Esses dias, irmãos, quando disse a respeito do arrebatamento, houve uma outra visão que Deus me deu. Eu subia e de repente cheguei na altura de um poste desse de luz aí da rua. Eu parei e de repente eu vi outras pessoas subindo e eu assustei, falei: eita, o que está acontecendo? Eu comecei a subir, de repente eu parei. Meu Deus, tem misericórdia. Aí eu ouvi uma voz que me dizia assim: você tem um talão de luz e um talão de água no seu nome sem pagar. É preocupante, né, missionário Valente? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: a ninguém devais nada, a não ser o amor em Cristo. Contas que você fez, está no seu nome, paga. Conta que está para vencer, não se preocupa, Jesus vem, a conta fica. Mas aqui está no seu nome, irmão, e já está vencida, procura pagar, procura acertar. Precisamos acertar as nossas dívidas, irmãos. Isto é sério, isto não é brincadeira. Senão a Bíblia não dizia: não devais nada a ninguém. O próprio Salvador, nosso Jesus, ele disse, né, para Pedro: vai lá e pesca, né? Vai lá e pesca, e dentro do peixe tem uma moeda, vai lá e paga o teu imposto e paga o meu. Então nem Jesus Cristo ficou devendo. Isto é sério. Aí, irmão, depois desse sonho eu tive mais outras visões. Mas o Senhor, irmão, Ele vem alertando a gente. Eu me preocupei muito por esses tempos. Eu até mesmo falei para o pastor: eu não estou devolvendo dízimo, eu não estou pagando as minhas contas, está ruim lá na firma, não tem serviço, a situação está assim, está terrível.
Logo que eu regressei para cá, a minha situação estava difícil, irmãos. E eu conversei com o presbítero Valdeci também. Eu disse: irmão, se a Bíblia disse que é para nós não dever nada, então eu estou arruinado, né? Eu tenho tantas contas para pagar. Minha conta girava em torno de 50 mil reais. É até pouco, né, irmãos? Para quem tem empresa, é até pouco. Mas é muito dinheiro para quem não tem nada, né? A gente acha que não vai conseguir uns 50 mil, 80 mil, 100 mil reais. Mas a minha dívida era mais ou menos 45, 50 mil, não passava disso. E muito me preocupou: Senhor, como eu vou fazer a tua obra, Pai, devendo, e nem o dízimo eu estou entregando? E aí, irmãos, o presbítero Valdeci falou assim para mim: irmão Isaías, eu fiquei devendo 2 anos o meu aluguel, água, luz. E o dono da casa falou para mim assim: quando você tiver condições, você paga. Aí eu descansei. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha no seu coração que quando Deus preparasse para ele, ele iria pagar a dívida dele. Então, como Deus conhece o nosso coração, e você está devendo como eu estava, aleluia, então você vai colocar assim no seu coração, irmão: não, eu vou pagar essa dívida, porque o Senhor vai preparar essa oportunidade, e eu vou saldar tudo e vou ficar com o meu nome limpo novamente. Aí de repente, irmão, você pega um dinheiro, você pega um acerto, ou alguém te dá um dinheiro, aleluia, uma herança, né? Aleluia, entra alguma coisa na sua vida, e você fala: aquela conta já está velha, que fique para lá. Aí, irmão, vai ter conta para acertar depois, né? Pode não acertar aqui na terra, mas vai ter conta para acertar com Deus depois. Porque Ele lhe deu a condição e você não pagou. Então, como Ele deu essa condição e você não pagou, e você fica devendo. Aí, quando você tem condições de pagar e não paga, então fica devendo. Assim dizia o presbítero Valdeci. E eu peguei, confirmei nessa palavra que ele me disse. Conversei bastante com o pastor Adeval. O pastor Adeval também me dá bastante conselho, como tem dado para você, se você precisa. Aleluia, chamou o nome de Deus para conversar. Aleluia. E assim foi, irmãos. E graças a Deus, hoje eu estou concluindo, irmãos, estou devendo para dois credores ainda, de todos os que eu estava devendo. Mas agora pode colocar aí um valor aí, não passa de 5 mil reais, que eu acredito que logo Deus também dá graça, e nós já finaliza, aleluia, para a glória de Deus. Mas para quem estava devendo o valor, aleluia, de quase 50 mil, já desceu bastante, né, irmãos? E logo a gente finaliza, se Deus quiser, essas outras 2 contas, e tudo acaba. Esses dias eu assustei, pastor, com aquelas contas lá. 4 mil reais foi só de cartão. Um boleto protestado de 123 reais. Eu paguei o boleto para a empresa de 123 e depois para o cartório eu tive que pagar 226 reais de protesto. Olha que absurdo. Muito mais do que a dívida que eu estava devendo. Então não deixa o boleto em protesto não, gente. Misericórdia. O cartório tem muitas taxas que arranca o couro, irmão, sem dó mesmo. Eu pensava que ia gastar lá de cartão uns 2 mil reais, acabou no fim, gastei uns 3.860 reais, uma coisa assim. Mas graças a Deus eu consegui pagar, né? Consegui limpar o nome da Maria, louvado a Deus. Era o nome da Maria que estava sujo. Ela estava devendo, e eu preocupado. Mas quem fez a dívida foi eu, na igreja. Eu tinha que pagar, louvado a Deus, porque senão Deus não iria se agradar também de mim, e eu iria correr esse risco, aleluia, não ela, né, irmãos, mas eu, porque eu fiz a dívida. Essa dívida gerou-se em torno de quando eu quebrei a minha perna. Boleto foi esquecido lá na gaveta, irmãos, 18 boletos, não tinha como trabalhar, e assim, irmãos, o negócio vira uma bola de neve. Mas todavia, irmão, não importa o tamanho do problema ou da dificuldade, não importa o que você está passando, Deus continua sendo maior, Deus continua sendo o provedor, Deus continua sendo o nosso galardoador, Deus continua sendo a nossa justiça, irmãos. Então acredite. Depois, irmãos, que eu regressei para cá, irmão, Deus começou a abençoar a minha vida novamente. Eu entrei num perrengue, irmão, que só misericórdia, o negócio não ia de uma tal maneira, e eu tive que voltar. E olha que eu lutei para voltar para cá, irmãos.
é porque Deus me queria de volta aqui, irmão. E eu lutando contra os aguilhões e não volto, teimoso, vou para lá, vou para cá, aleluia, mas Deus, aleluia, tem as formas de trabalhar e de agir. E hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Senhor pelas bênçãos e as vitórias, aleluia, que Ele tem feito, não porque somos melhores e somos bonzinhos, não, bom é Deus, mas porque o que nós estamos fazendo, estamos procurando fazer e bem feito, para que o Senhor venha se agradar das nossas vidas, para que o Senhor venha entregar a bênção, a vitória, aleluia, na sua vida, na sua família, na sua casa. Irmãos, faça o seu melhor e faça o seu melhor bem feito para Ele, louvado é Deus. E com certeza Ele vai se agradar de mim, de você, e vai te abençoar como abençoou o povo de Israel. Ainda que o povo murmurava, reclamar, a situação ficava difícil, mas irmãos, o importante é permanecer. De toda Israel, só Josué e Caleb, aleluia, sua família, adentrou nesta terra prometida, irmãos. Porque, irmãos, muitos foram se perdendo para trás. E quanto de nossos irmãos estão se perdendo hoje também, por pouca coisa, né? Por algum falatório, ou por muita luta que tem passado, irmão, ou até pegado com as suas próprias mãos, e acaba desistindo, cansando e perdendo a oportunidade de ser abençoado por Cristo. Faça o seu melhor para Deus e ergue, irmão, a coroa da vida. É ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma mulher que há 18 anos ela era uma pessoa, irmão, encurvada. Há uns anos atrás, quando eu era mais criança, eu conhecia o Adão, a Olivia conhece, minha mãe. O Adão, ele era bem encurvado, quase bem no chão mesmo. E a Bíblia diz que esta mulher, ela estava 18 anos encurvada, nessa situação, só olhando para o chão. Já pensou, irmão, que dificuldade quando alguém conversa, né? Aí olha, você faz assim, ó. Deve ser terrível, né? Olhar de lado. Sofrimento, e 18 anos sofrendo dessa paralisia na coluna. Mas Jesus, quando vem até ela, toca nesta mulher, e automaticamente, irmão, esta mulher começou, aleluia, a estralar os seus ossos, e essa mulher ficou, aleluia, de pé. Isso significa, irmão, uma vez mais vou lhe dizer, que basta uma só palavra para Deus mudar o seu cativeiro, basta uma só palavra para Deus transformar a sua vida, basta uma só palavra para Deus alcançar o ente querido a tanto você roda, basta uma só palavra para esta campanha que estamos fazendo, irmão, concluir esta palavra no meu e no seu coração, basta uma só palavra, irmão, para poder acontecer um milagre na nossa vida, louvado é Deus. Uma só palavra de Jesus Cristo e o milagre acontecerá. Amém, igreja? Disse a palavra, não é por muito falar que será ouvido. Vamos, aleluia, ministrar a ceia do Senhor, e Deus vai continuar nos abençoando. Você, aleluia, que quer cear, fica à vontade. Você que é batizado, você que está tranquilo com Cristo, você que já pediu perdão dos seus pecados hoje, aleluia. Se não pediu, ainda vai ter tempo, tá? Vamos orar a Deus, aleluia. Um período de oração aí rápida, aleluia. E se você ainda, irmão, eu não tive tempo de pedir perdão para Deus, peça perdão para o Senhor. Não fique sem tomar a ceia do Senhor, pois a Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo não tem vida em si mesmo. Então, irmão, não deixe de cear. Você que está com a sua vida sem culpa, está com a sua vida em Cristo Jesus, está batizado nas águas, ceia juntamente conosco. Como diz o pastor, a ceia não é da igreja comunidade da fé, a ceia é de Jesus, o nosso Salvador. Então, irmãos, aleluia, fique tranquilo, Deus vai dar graça, Deus vai fortalecer, Deus vai ajudar. Mas para que isso, irmãos, aconteça, aleluia, movimenta a sua fé, para que Deus venha, aleluia, se agradar
da minha e da sua vida e nos entregar esta bênção, aleluia, que o Senhor tem para nós entregar. Louvado é Deus. Deus é fiel, irmãos. Pode acreditar, Ele sempre tem o melhor para nós. Pode se colocar de pé, igreja, por gentileza. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Oramos a Deus, nosso Pai, e em seguida lemos a palavra do nosso Pai, porque este é o momento, irmão, de lembrarmos novamente. Aleluia. Porque a palavra diz, irmãos, para nós lembrarmos deste momento. E nós precisamos realmente, irmãos, estarmos todos os dias ligados com este acontecimento. Que isto aconteceu por causa de mim, isto aconteceu por sua causa. E se não tivesse acontecido, irmão, todos nós estaríamos perdidos. Nós não estaríamos aqui. Fomos alcançados por esta misericórdia. Deus meu, dizia Jesus, por que me desamparaste? Desamparou então seu filho naquele momento, irmão, porque teria que acontecer a palavra do Pai, aleluia, e porque nós precisávamos ouvir a palavra, receber a palavra, aleluia, e receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma, louvado é Deus. Por isso estamos aqui nesta noite, louvado é Deus. Abre a sua palavra aí no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, louvado é Deus, e vamos ler a palavra do Senhor. Oh, louvado é Deus, que maravilha na igreja. Eu estou aqui, você está aqui, o Senhor está presente, irmão, pronto para nos ajudar. Eterno Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, diante de Deus, a Tua presença, Pai, a Tua igreja está reunida. Deus, momento este, Pai, de participarmos do corpo e do sangue do Senhor, meu Pai. Meu Deus, renova as forças, Pai, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Ajuda, Deus, a Tua igreja, meu Pai. Como disse, Deus, é momento difícil, momentos tensos, mas em todos esses momentos de dificuldade, o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem alcançado as nossas vidas e nos abençoado para a Tua glória. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos são os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém, Senhor. Amém, igreja? Não precisamos explanar, né, irmãos, esta palavra, né, porque é uma palavra bastante conhecida, e quando se lê, ela já vai penetrando, né, como uma faca, né, aleluia, em nosso ser. Então você, irmão, aleluia, se tem alguma coisa contra o seu irmão ou contra a sua irmã, saia do seu lugar, dá um abraço dele, nela, pede perdão, aleluia, como diz o pastor, né, se alguém tem algum problema contra o pastor, vai ter ele aqui também, tá? De repente ele falou alguma coisa que te magoou, te maltratou, vem aqui, irmão, aleluia, peça perdão, e depois você toma a ceia, toca no corpo e no sangue de Jesus. Se eu também, aleluia, lhe fiz alguma coisa, aleluia, que te entristeceu, peço-lhe perdão em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos, irmãos, na mesma situação.
tentando para uma grande salvação. Louvado é Deus. Amém, igreja? Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai querido, por esse privilégio, Senhor, a glória de poder participar do corpo do Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, ó Deus amado, venha consagrar este pão. Meu Deus, e abençoa cada vida, Senhor, que está, meu Deus, amado, participando, Senhor, que nós pedimos ao Senhor, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, purifica, santifica, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Igreja de Deus, podeis todos juntos participar do corpo do Filho de Deus. Santo é teu nome, Oh, aleluia, Jesus. Oh, graças a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Deus e Pai, Senhor, apresentamos ao Senhor esta vasilha, contendo, Senhor, esses cálices. Ó Deus, ó Pai, qual está o sumo da vida, Senhor, que neste momento não será mais o sumo da vida, mas o sangue de Jesus Cristo, teu Filho. O sangue de Deus que nos purifica, que nos justifica, que lava os nossos pecados. Senhor Deus, que seja transformado agora, Pai. Ó Deus, esse cálice seu contendo o suco da vida e o sangue de Jesus. Senhor Deus, que serve, Senhor meu Deus, ó Pai, para a alimentação do corpo da igreja, Senhor. O corpo espiritual.
O Senhor diz, meu Deus, que o teu sangue verdadeiramente é bebida. Senhor Deus, apresenta ao Senhor em nome de Jesus. Oh, louvado Deus é o Bendito Senhor. seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis este sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus. Deus é fiel na igreja. Louvado é Deus. Participamos, igreja, do sangue de Cristo. Pois após tomar este sangue de Cristo agora, lembrando então da morte de Cristo, da ressurreição, se haver algum pecado no seu corpo, aleluia, será perdoado. E se haver alguma enfermidade, irmãos, será curado em nome do Senhor Jesus. Podeis participar todos juntos em nome de Jesus Cristo. Deus, te adoramos, meu Pai amado. Graças damos, Deus Santo, Deus vivo, ao Senhor. Deus, por este momento aprazível, meu Deus, e gostoso. Por este momento, meu Pai, a tua igreja está reunida, meu Deus, aos joelhos, meu Pai, ao chão, ó Deus, em ato de humilhação, Deus, te louvando e exaltando, Deus vivo, o teu santo nome, Pai eterno. Deus, muito obrigado pelo privilégio, obrigado pela bondade, a graça, infinita misericórdia. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nesta noite, vitamina espiritual, meu Pai, a nossas vidas, para que possamos, meu Pai, ainda permanecer de pé, meu Pai, até a volta do teu filho, porque Deus, aleluia, de repente, meu Pai, teu filho vem, pois não tem hora, não tem momento, não tem dia, mas sabemos, meu Pai, que o momento está prestes a acontecer, e quando acontecer, meu Pai, precisamos estar, meu Pai, ligados, meu Deus, com nossos vasos, transbordando no teu azeite, e sempre, meu Pai, vigiando na tua presença, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Ah, Senhor, não sabemos agradecer ao Senhor como convém, meu Pai, mas ainda pedimos humildemente, Pai Santo, permanece, Deus, conosco, e abençoa, Deus, a tua igreja, para a tua glória, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Você, irmão, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você, aleluia, que trouxe o seu voto, ou que contribuiu de alguma forma na obra de Deus, venha até aqui à frente, o pastor vai estar ungindo as tuas mãos, aleluia, nós estaremos aqui orando, breve já estaremos encerrando, aleluia, este trabalho, e retornaremos à nossa casa. Venha rapidinho, irmãos, o tempo está avançando, não perca tempo, aleluia, venha ser, aleluia, abençoado por Jesus. Eterno Deus, te
amado Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, diante da Tua presença, Pai, uma vez mais, apresentamos, meu Deus, os mantenedores, apresentamos, meu Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, meu Deus, que está, meu Pai eterno, recebendo a unção, meu Pai do Senhor, aleluia, sobre cada vida nesta noite, meu Pai, continua, Deus, dando graça e força, repreendendo, meu Pai, todas as hostes da maldade, repreendendo, meu Pai, todo mal, meu Pai, todo migrador, contador, destruidor, devorador, todo demônio, meu Pai, que tem tentado, ó Pai, aleluia, contra a vida financeira dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido todo mal. Deus, foi como ministro da Tua palavra, eu abençoo todos aqui nesta noite presente, para a Tua glória, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para a Tua glória, Rei amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus, você está abençoado? Glória a Deus. Deus é fiel, né? Um minutinho só aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aí, irmãos, aleluia, o recado, né? Segunda-feira, se o Senhor permitir, aleluia, estaremos aí às 20 horas, né? Orando ao nosso Deus, clamando ao Senhor dos céus. Aleluia, terça-feira, às 20 horas, culto com o círculo de oração. Quarta-feira, aleluia, às 20 horas, ensaio com as irmãs. Aleluia, e quinta-feira, às 20 horas, o segundo elo, né, da campanha Isaías 38, primeiro. Mais uma pessoa, homem ou mulher de Deus, trará a palavra do Senhor aos nossos corações. Venha, irmão, convide alguém que estiver enfermo, alguém que está desacreditado, alguém que precisa de um milagre. Eu, o pastor, nós, obreiros e obreiras, não garantimos nada, mas Jesus Cristo garante a vitória para o povo, né? Irmãos, continuam orando pela vida do pastor Adeval, aleluia, é carente também, é como sempre pede, missionária Lúcia, aleluia, minha vida, vamos fazer todos juntos, né, irmão? Um ora pelo outro, louvado a Deus, e assim Deus vai alcançando a nossa vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos, orar pela família, já agradecendo a Deus também e retornando aos nossos lares, louvado a Deus. Acredite, irmãos, confia, eu creio que você está aqui é porque você tem fé, e quem tem fé, irmão, agrada ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai amado, diante da Tua presença e da Tua igreja se encontra reunida, meu Pai, te agradecendo, te adorando e te exaltando, Deus, por este momento, Deus aprazível, Pai gostoso, que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Pai. São 2 horas, meu Pai, de oração, de louvor, de palavra, aleluia, mas Senhor, com uma hora o tempo passa depressa, Pai. Oh Jesus, se cuidarmos, meu Pai, passamos o horário, se não cuidarmos, meu Pai, extrapolamos, mas graças ao Senhor, meu Pai, que nos dá, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja controlada, meu Pai, certinho, e acabamos maus trabalhos no momento certo. Ai, meu Deus, não tem murmuração, não tem reclamação, meu Pai, não tem, meu Pai, aleluia, oh Jesus, pecado, meu Pai eterno, porque Deus não damos motivo para que isto aconteça. Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, meu Pai, a Ti. Se haver alguém enfermo, meu Pai, como já disse, Pai, aleluia, na ceia, meu Deus, eu creio que já foi curado, mas ainda não alcançou esta bênção, meu Pai, cura, liberta, meu Pai, toca do alto da cabeça as plantas dos pés, meu Pai, toca sobre a carne, os ossos, o sangue, os nervos, toca, meu Deus, sobre os órgãos, meu Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende, meu Pai, todo espírito de gripe, meu Pai, meu Deus, todo o mal, oh, Deus santo, enxaqueca, meu Pai, ó, Deus, dor de cabeça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dor na coluna, não importa a enfermidade, Deus, repreende, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de enfermidade, ouve o nome de Deus agora, ouve o nome do Senhor Jesus Cristo, e sai desse corpo, sai desta vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus dá vitória ao Teu povo, meu Pai, fortalece, vai de encontro, Pai, com cada lar, com cada casa, Pai, cada família, visita a esposa, visita, meu Deus, o filho, a filha, repreende, meu Pai, todo o demônio, e deixa levantado, Deus, para destruir este lar, para poder, meu Pai, aleluia, colocar esta família em contenda e discussão, meu Pai, em desavença, meu Pai, trazendo até mesmo a separação da casa da família. Meu Deus, vai repreendendo, meu Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reina, meu Pai, toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, meu Pai, todo o poder das trevas, meu Pai, não utiliza agora, Pai, repreende, Deus,
porque Deus nos levanta do adversário em sido contínuo, meu Pai, contra a família, meu Pai. Ele tem tentado, meu Pai, aleluia, veementemente, meu Deus, destruir-nos, meu Pai, tirando, meu Pai, a paz, da tranquilidade, tirando, meu Deus, o sossego, até mesmo o amor entre o casal, meu Pai eterno. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação do diabo contra a família, meu Pai eterno, na terra, meu Deus, queima, Pai, porque Tu és poderoso, queima, Deus, porque Tu és fogo consumidor, queima, meu Deus, porque a Tua palavra disse, Deus, que o Teu Filho Jesus Cristo, Ele se manifestou para desfazer toda a obra do diabo, Deus. Então toda ação contrária, Pai, toda ação do diabo contra a família está repreendido, e a família de Cristo abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Teu povo de volta aos lares, guia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, guarda, livra, protege o rebanho, meu Pai, cobre o rebanho com o Teu sangue, Pai. Oh Jesus amado, livra, meu Pai, de todo mal, livra de todo perigo, dá uma noite tranquila, uma semana próspera, espiritualmente e materialmente, para a Tua glória, Deus. Confirma as bênçãos, meu Pai, confirma a vitória da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, igreja? Vamos, mãos santas elevadas aos céus, que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado, querido, eterno Espírito Santo de Deus, reine e repose em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? operando Deus, Quem pedirá? o Senhor é o nosso pastor. Deus nos abençoe, igreja. Vai em paz, em nome do Senhor Jesus.